Aí tem a terceira pergunta, que acho que tem muito a ver, que a Shirley já passou por alguma coisa aqui. Como foi o chamado para você, para sua esposa e seus filhos? Né? O meu chamado eu já expliquei aí como é. A Uhum, Shirley também falou um pouquinho. uhum. Né? Quer falar um pouquinho sobre os meninos? É, a gente sempre orou juntos e explicou que quando Deus chama a família, família missionária. É para que o inimigo jamais tente, assim, Deus chamou teu pai e tua mãe que são missionários, vocês não são obrigados a sair do país, deixar o conforto, deixar a família, amigos, escola. Então a gente sempre trabalhou, se Deus deu vocês pra gente, é porque ele sabia que vocês também são filhos para ser filhos de missionários. Então a família inteira é chamada. Então a gente sempre conversou muito, mesmo o do meio sofreu mais, chorou quase 40 minutos quando a gente saiu da casa da minha mãe, do meu pai, para a gente morar no Nordeste. Ficamos um ano no Nordeste, um ano e 2 meses exato. E ele chorou muito, mas era muito doído. Ele tinha 8 aninhos, né? Não, 2016. Não, ele já estava Tava perto de 10, perto né? de 10 anos. É, era perto de... Aí ele chorou bastante. Ele tava com 10 anos quando nós chegamos na França. Isso. Tava Tinha dia 8, 9. 8 para 9 anos. E aí ele chorou muito, assim, muito dolorido. Ele falou: ai, mãe, como dói meu coração. Ficar longe das minhas avós, dos meus vovôs, das minhas primas, meus primos. Ai, mãe, que dor. E então isso também a gente foi acolhendo. Eu não poderia, nem o Gilson falar, ai, fica quieto, agora já foi, a gente vai mudar. Não, eu falava para ele, chora mesmo, meu filho. Tá doendo? Dói? Tá doendo aqui na mamãe também. Mas Deus vai dar sustentação, Deus vai estar com a gente. Orava com ele, abraçado, ele chorando aqui 40 minutos. Então, realmente assim, são momentos fortes que nós passamos e que a gente sempre englobou os nossos filhos. E sempre a gente fala claro com eles, sempre mostrando assim o lado ministerial, o chamado de Deus, a importância deles ter relacionamento pessoal com Deus, não é por tabela através da gente, né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Então você precisa fazer o teu filho um discípulo. A meta maior, em primeiro lugar, é que seu filho seja discípulo. Porque não adianta nada a gente mudar de país, ganhar vizinhos, um monte de gente e perder os filhos. Misericórdia. Até porque a gente teve filhos para Deus, não para o diabo. Então a gente sempre conversou muito claramente isso com eles e eles estão felizes. É verdade. A gente sempre foi muito claro com eles, muito verdadeiro. Né? Ah, qual foi o tempo de Deus para que vocês decidissem ir para a França? A gente já explicou Uhum. já. Como foi a chegada na França e a adaptação a um novo povo, uma nova maneira de cultuar a Deus? Bem, esse aí foi algo bem desafiador mesmo. Nós, a gente sempre gosta de falar e enfatizar isso. As pessoas às vezes têm uma noção errada do que é trabalhar na Europa, né? Então nós deixamos muita coisa para trás. Nós estávamos trabalhando numa igreja onde tínhamos 400 membros, onde a gente tinha passado 11 anos construindo um templo novo, tudo. E quer dizer assim, do ponto de vista humano, a gente tinha assim tudo muito estável, muito tranquilo. Eu poderia continuar lá sem nenhum problema. Muito amada, a igreja muito amada. Mas quando Deus chama, você sente que já não pertence àquele lugar mais. E quando a gente veio para a França, então a gente falava para as pessoas: ah, Deus está nos chamando, a gente vai trabalhar na França. As pessoas têm uma visão assim: ah, França, é bom demais ser missionário na Que França, que chique! chique, né? Então as pessoas imaginam que a gente vai ser a primeira igreja batista da Champs-Élysées, né, perto da Torre Eiffel, perto do Arco do Triunfo, e não é bem assim. Não é assim. Entendeu? Então, uma coisa, o glamour que muitas vezes aparece na mídia, tudo mais, sobre a França, outra é a França mesmo. Você vir para um país onde é, 23% da população se diz sem religião, ateia, né? Onde 52% se diz católico, mas desses 52%,
apenas 10% continua frequentando a igreja dominicalmente, uma vez por semana, em que há 3% de evangélicos, evangélicos e reformados, e que há uma visão assim contra o cristianismo muito forte, né? Então, quando você fala que é evangélico, eles já veem você como uma seita. Então, quando você fala, eu sou cristão, ele já lê cristão como eu sou católico. Então, essa é a visão. Então, não é fácil, né? Você não tem liberdade para falar com as pessoas. As pessoas são muito frias nos seus relacionamentos. E quando a gente veio para cá, nós passamos os nossos quase 2 primeiros anos no norte da França, na fronteira com a Bélgica. Um lugar onde raramente a gente viu o céu azul, né? O tempo todo o céu cinzento. Então era assim, cinza com chuva, cinza com sol, cinza meio assim claro, assim, a gente sabia que o sol estava lá, mas era cinza, né? Cinza com neve, cinza com vento, assim, um tempo sempre muito frio, muito frio, muito frio, e isso retratava nas pessoas. As pessoas eram assim tristes, frias, né? Então foi um tempo muito difícil. Além do desafio da língua, o desafio da cultura, uma cultura totalmente diferente. Uma cultura fechada, que vê você como estrangeiro e vê sempre com muita desconfiança. Muita desconfiança. Os meninos no início sofreram um pouco, não é? Sempre alguns coleguinhas dizendo, eu sou brasileiro, sou brasileiro. E os meninos chegaram na escola sem saber falar francês, tendo aulas 2 vezes na semana sobre a língua francesa, mas recebendo tudo em francês e com pouquíssima ajuda. Então, tudo isso era algo muito desafiador. Não é? Então, a gente chega na França com um novo tipo de cultura, com a igreja totalmente diferente. Então, você chega aqui, por exemplo, a grande maioria das igrejas não tem uma visão de que o pastor é o líder. Um detalhe interessante que a gente aprendeu aqui. A palavra líder não existe no francês. Então, quando você fala de alguém que exerce uma liderança, você fala chefe, você fala coordenador, você fala responsável, mas quando você fala líder, a primeira coisa que eles têm na mente é um ditador. Então eles falam líder da Coreia do Norte. Então quando se fala um ditador. Quando a gente quer falar líder, e já tem uma literatura que já trabalha essa expressão aqui, usa a palavra inglesa, leadership, né? Mas são raros, né? Então você usa líder ou leadership para usar essa ideia. Então quando você fala de pastor, eles não têm essa visão. Eles repudiam toda e qualquer ideia que possa ter um líder que vai causar opressão no povo, vai fazer como a história da Igreja Católica que no passado foi muito difícil. Então eles abominam isso. Então, tipo, o pastor é mais um no meio de todo mundo, mas os anciões pode pregar também, os anciãos. Todo mundo pode trabalhar. O pastor nunca decide nada sozinho. Ele sempre tem que falar com esse grupo de anciãos. Então é tipo assim, bastante aberto, fica tudo muito superficial, assim, o pessoal andando em ovos para não quebrar, tipo assim. E eles têm uma frase que a Bíblia é até muito contra, né? No sentido assim, em geral, tanto dentro da igreja quanto fora. Faz se você quiser, né? Se você quiser. Se isso te agrada a fazer. Se você não quiser, tudo bem, tudo bem. Então, eles deixam o ser humano livre demais para escolhas, no sentido assim, mesmo que for escolhas ruins. Mas se você quer, né? Então, eles não interferem, né? eles não querem interferir. Tipo assim, mesmo que você escolha uma coisa ruim, vai bater a cara, mas lá para frente você vai amadurecer. Eles têm essa esperança que a pessoa vai amadurecer. Eles não orientam, como a gente orienta as nossas crianças, como um pastor orienta a ovelha, entendeu? É muito assim por cima, superficial. Um dia eu estava ajudando uma esposa de pastor da aula, que eu estava aprendendo a falar ainda, e o menino ia com a cadeira para frente e para trás, e ela dando aula. Por que Jesus? E a cadeira, e arranha, e vai. E eu assim já, né? Tipo, ela não vai falar pro menino parar? Tipo, por favor, para, eu tô dando aula. Ela não falou.
Ela não falou, por quê? Ah, ele é criança, né? Deixa ele, uma hora ele vai crescer, ele vai parar de fazer isso. Ai, aí eu não aguentei, eu fui bem devagarzinho atrás dele, eu falei assim, por favor, você pode parar? Porque nós queremos ouvir a palavra. Aí ela viu, não falou nada, mas eles não orientam desse jeito, né? E quando fazem, eles são muito brutos com as crianças. Então, São muito brutos. são os extremos, né? Na verdade, tem É. os extremos. Eles não têm um ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, numa igreja batista aqui, Pastor Glaucio, numa igreja batista aqui, nós temos anciãos, né? Então, tem o pastor da igreja e temos os anciãos. Os anciãos geralmente são pregadores leigos, mas eles recebem esse título, porque eles interpretam o Novo Testamento, a palavra presbítero é ancião, então eles sabem de que há pessoas responsáveis, por exemplo, para pregar o evangelho e ajudar o pastor da igreja. Mas, por exemplo, a grande maioria das igrejas quase não tem pastor. Né? São os anciãos da igreja, os responsáveis pela vida espiritual da igreja. E quando tem o pastor, eles falam: não me precisa chamar de pastor, não, porque eu não sou melhor que ninguém. Aqui é todo mundo igual, pode me chamar pelo nome mesmo. Então, o pessoal, Gilson, tinha um pastor Paul que tem mais de 70 anos, 74. Era até constrangedor pra gente. É muito chato chegar: oi, Paul! E a gente queria falar: oi, pastor Paul, né? Mas ele não gostava. Até criança, ele olhava para as crianças e falava: não, pode me chamar de Paul, não me chama de pastor, não. E era tão esquisito, né? Pra gente até falta de respeito, né? E eles não gostam de que chama de pastor, eles não gostam. Porque é por causa da hierarquia católica que predominou muito tempo aqui, e o catolicismo foi muito opressor. Né? Então eles tentam desvincular ao máximo dessa visão religiosa. Né? Então, outra coisa que é muito interessante é que todo domingo tem a ceia do Senhor. Então, o culto é muito diferente. Né? Tem algumas coisas muito parecidas, mas algumas coisas são bem diferentes. Uma delas é a ceia do Senhor é todo domingo. Eles têm esse grupo de anciãos. Né? Então, a gente poderia falar muita coisa sobre essas diferenças aí. E também a diferença cultural, principalmente no norte, é mais rígido, né? Aqui eles são mais tranquilos, porque tanto no norte quanto aqui tem estrangeiros, aqui ainda tem mais, né? Tem outras influências, tem a influência da Suíça, a influência da Itália, a influência da Alemanha, e lá no norte não, eles querem tipo assim, nós queremos ser o franceses puro. Então eles até são um pouco mais grossos, assim, no sentido mais rígido. Não digo só dentro da igreja, fora também, tô falando em geral. Para corrigir a gente fala uma coisa errada, ele corrige na hora. Eles corrigem na hora. E na igreja ainda eles tinham assim, não é assim que fala, tal. Lá fora da igreja era assim, não é assim que fala. É assim. E se você quiser aprender francês, vai estudar melhor, porque seu francês é zero, é nulo. Então, eu falo assim, quando você tem um chamado, realmente você tem que estar muito firme em Deus, porque aqui, para quem vem na Europa, e principalmente a França, que vocês conhecem, a fama do francês, que é chato, exigente, ele tenta ser perfeccionista, entendeu? Então, é uma escola de humilhação. É uma escola de humilhação. Se você passou por essa escola, aí que eles vão começar a aceitar você, depois de um ano e meio morando aqui. Aí sim, eles vão, poxa, passaram. Eles aguentaram a gente, então realmente eles gostam de nós. Então eles não conseguem expressar o amor, eles conseguem expressar o amor dando coisas. Então, tipo, a nossa casa, quando nós chegamos, até compra eles fizeram de comida, tinha bastante comida, geladeira cheia. Eu me programei para chegar e dormir no colchão no chão, que estava feliz. Eu falava para ele, tô feliz, eu tô dormindo no chão, tá bom, tô no teto. E nós chegamos na casa, eles tinham comprado camas, simples, mas era cama, colchão, eles tinham conseguido uma geladeira usada. Então, assim, a maneira deles falar, a gente se importa com vocês, tudo, é dar coisas. Então, a gente aprendeu isso também, porque se a gente ficar só reclamando, fazendo crítica, cadê o amor cristão?
Cadê o amor pela alma? Então nós viemos fazer o que aqui? Então tem um choque cultural? Tem, mas a gente conseguia, assim, Deus fazia a gente enxergar o que estava por detrás daquele maltratamento, às vezes uma coisa dura. Então a gente foi muito tolerante, a gente engoliu não um, dois sapos, mas uns 1000, É, entendeu? Agora que está equilibrando mais, melhorando, que vai fazer 3 anos que nós estamos aqui. é. Então é isso mesmo. Até porque a sua experiência, nossa experiência no Brasil, eles diziam, aqui não vale nada. Vocês não É, conhecem a França. Então, isso era muito complicado, é. porque a gente tem uma experiência espiritual, de trabalho pastoral, tudo, e isso foi um complicador, né? Já a gente está quase um ano aqui em Besançon e já tem uma O outra pessoal é postura, mais um pessoal mais aberto. aberto, eles são mais acolhedores, né? Então a gente Não é tem... só a parte Não, financeira também, não, né? De coisas materiais. Eles abraçam mais mesmo, eles isso. beijam mais, né? Agora com o Covid, não, Agora né? com o Covid, não. Mas eles são até a questão, como brasileiro, né? Mas É, igual brasileiro não tem, não. não tem. Não tem. É. A outra pergunta aqui, como tem sido o dia a dia na França, né? Vou juntar com uma outra pergunta, como Uhum. nós estamos hoje aqui na França. Bem, o dia a dia aqui na França o francês ele não tem pressa para fazer as coisas. Então, é diferente do nosso ritmo de vida no Brasil. No Brasil a gente sempre está correndo, correndo o dia inteiro, né? E a gente tem atividade o tempo todo na igreja, etc. Aqui não. Aqui a gente tem atividades, aqui na igreja, por exemplo, nós temos reunião de oração na terça, na quinta-feira temos estudo bíblico e no domingo de manhã temos culto. Então essa é a atividade da igreja. Não, domingo à noite não tem No nada. domingo à noite não tem nada. Até por conta depois do inverno, que vem bem rígido. Exato, Então chega às 6 horas, está todo mundo já em casa. Você exato, quase não vê ninguém na rua. exatamente. Por exemplo, quando chega, porque aqui o sistema de aula das crianças é diferente do Brasil. Então eles têm 7 semanas de aula e 2 semanas de férias, vamos dizer assim, de De vacância, pausa. de pausa. Então, quando tem as 7 semanas de aula, as atividades da igreja ocorrem naturalmente. Quando tem as 2 semanas, para tudo. Somente o culto de domingo. Por quê? Porque é da cultura francesa. O francês ele é totalmente avesso a essa ideia de fazer as coisas correndo, de Estresse. 3, estresse. 4 coisas de uma vez, igual a É, gente fazia, né? exatamente. Os brasileiros, a gente faz isso, Então, né? uma sensação que a gente teve quando chegamos aqui é: eu não estou fazendo nada. Ai, que inútil que eu tô Inútil, aqui. zero. É, E aí eles diziam pra gente: poxa, vocês estão fazendo tanta coisa aqui, nossa, como que vocês trabalham? vocês trabalham, como é que vocês trabalham? Então a gente não entendia muito essa dinâmica. É, Então o francês ele diz assim: na segunda eu vou lá no banco pagar a conta. Na terça eu vou no mercado. A gente já faz tudo de uma vez. A gente vai né? no banco, depois vai no mercado. E eles não. Cada dia tem uma coisa. E as crianças estudam o dia inteiro praticamente. Eles almoçam na escola. Então eles entram 8 da manhã e saem às 4h30 da Só tarde. ele que vem almoçar em Só o casa. Eli que E vem. alguns dias fica na escola. Então, assim, nosso ritmo dia a dia é assim: a gente vai na igreja, a gente faz o nosso trabalho, eu aproveito para preparar os estudos, preparar as mensagens, preparar as ordens de culto. Eu tenho que escutar muita música aqui, porque eu tenho que dirigir também os cânticos. Então, são cânticos novos que eu não conhecia, outros são conhecidos que a gente já canta no Brasil. Mas é muito difícil você cantar em uma outra língua quando a sua cabeça está com uma outra letra, quando você tem uma melodia em português. Então é sempre muito, muito complexo. Ai, nosso tempo tá dando já. Então a gente vai dar uma corridinha aí, porque nossos 30 minutos já Já estouraram. foram. Já foi. Mas assim, depois do Covid, nosso dia a dia assim ficou assim, durante o período da pandemia, ficamos praticamente restritos à nossa casa. Somente eu saía de casa. Então ficamos exatamente 3 meses dentro de casa. A Shirley e as crianças não saíam de casa. Né? Somente eu saía de casa com autorização. Então, para eu ir no mercado, eu tinha que ter um papel do governo autorizando. Toda vez que eu saísse, eu tinha que imprimir esse papel. Depois foi um aplicativo de celular.
Então eu tinha que sair com máscara, com luva, né, no mercado. Quando eu chegava em casa, eu tinha que tirar a roupa toda para ir tomar banho. A Shirley lavava as coisas do mercado para poder guardar, enxugar. Então os meninos passaram, e ela passaram praticamente 3 meses. Já agora, 1 mês e meio, nós estamos começando a sair aos poucos, mas a vida está muito assim ainda restrita, as pessoas usando máscaras, tem pessoas que não usam, né? Os índices aqui têm caído, praticamente já a gente está tendo 20 mortes por dia, mas chegamos a ter aqui 600 mortes por dia, né? Então é uma coisa assim muito grave, né? Muito grave mesmo, né? E hoje, assim, agora estamos no período de grandes férias, e nesse período de grandes férias, as pessoas viajam muito, né? Mas a gente vai ficar muito restrito aqui à nossa região, porque não nos sentimos seguros em poder fazer uma viagem mais longa, né? De rever outras pessoas num outro país, por exemplo, como na Bélgica, que a gente tem amigos lá e tudo. As férias aqui é julho e agosto. Isso. Aí as aulas vão começar em setembro, que Isso. aí é o ano 2020 e 2021. É no hemisfério norte, né? Como nos Estados Unidos, tudo. Então agora é aquela época do verão, né? E aí a criançada tá tudo de férias, né? E muitos pais ainda estão trabalhando, porque ficaram em casa 3 meses, né? Então mudou muita coisa. Agora que a gente está reiniciando a vida, né? Bem, e aí eu vou juntar as duas últimas perguntas aqui. Na verdade, foram frases que o pastor Glaucio colocou aqui. Como é bom estarmos no centro da vontade de Deus. Esse 9 aqui a gente já conversou um pouquinho sobre como a gente se conheceu. Acho que a gente já tocou um pouquinho Assim, de identificação do chamado missionário, etc. sim, a gente se conheceu na faculdade teológica. Eu Ah, sim. estava fazendo faculdade teológica, aí o pastor Ebenezer Monguba dava aula de grego para mim, e aí ele ganhou uma viagem para Israel. Para ele ficar 15 dias em Israel, ele convidou um amigo dele para substituí-lo. Então ele foi dar aula e a gente se conheceu na faculdade. Simplesmente olhamos um para o outro, conversamos, mas nem pegamos amizade, nada. No outro ano que a gente foi começar a conversar mais, que a gente foi se aproximando e que Deus despertou na gente esse amor, né, amor? Já vamos fazer 23 anos. Já. Então foi assim que a gente se conheceu. Foi na faculdade teológica. Exatamente. E já falamos um pouco do nosso chamado missionário, né? Falar do preparo missionário. O preparo missionário é fundamental. Se alguém quiser ir trabalhar com missões estrangeiras, tem que se preparar biblicamente, tem que se preparar espiritualmente, tem que se preparar emocionalmente. Né? Esse rompimento de sair da sua terra, de sair de seu país, de sair de sua língua, é algo que é realmente desafiador. E aprender a língua e a cultura do local onde você vai são os pontos primordiais. Então, não adianta chegar aqui dizendo assim, eu vou pregar o evangelho, vou fazer tudo. Você tem que primeiro conhecer a mentalidade, a língua, a cultura, toda a história, para você poder começar a entrar, para poder conseguir falar do evangelho nessa cultura. Aqui se eles se sentirem incomodados, eles chamam a polícia. Olha, fulano de tal tá me importunando, falando de Deus, eu não acredito. Se chamar a polícia vem e a gente tem que responder. E às vezes pode ficar até preso 1 ou 2 dias, não sei. É crime. É crime, né? Então a gente tem feito como? Amizades. Então a gente traz pessoas aqui para tomar um café, um lanche, a gente faz um bolinho brasileiro, a gente fala. Então, a gente dá para os vizinhos o bolinho brasileiro. Então são maneiras da gente poder estar fazendo essa amizade para poder falar de Jesus. Até bolo baeta eu já fiz aqui. E aí também o testemunho, porque tem gente que falava, nossa, como que vocês tratam bem seus filhos, né?
você trata bem seu marido com respeito, ele também te respeita. Aí eu na minha cabeça, mas isso é o mínimo, é o natural para gente que já é cristão, né? A gente já tem essa convivência, mas para eles tudo é muito novo. Só o fato do missionário estar morando aqui já faz toda a diferença. Uhum. E eles olham mesmo para a nossa vida, né? E também a gente sempre tem que estar em oração, jejum, porque o inimigo, ele fica muito feroz, né? A gente sabe disso. Então, quer atacar a gente, quer levantar pessoas que quer criticar, julgar, e aí o negócio é a gente ver que é a batalha espiritual e ficar em constante oração, para que Deus nos dê força e ousadia aí para trabalhar para ele aqui na França. Exato. Por isso que é muito importante a gente entender o centro da vontade de Deus. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente não sente remorso, a gente sente saudade do Brasil, sente saudade da nossa família, da nossa igreja, mãe, né, aquela igreja que nos acolhia, tudo. Mas o coração está em paz. Estar no centro da vontade de Deus é você estar onde Deus quer que você esteja. Então, deixamos tudo para trás e as pessoas às vezes falam assim, mas vocês não sentem falta? E a gente diz, não, porque praticamente nós vendemos tudo, nós vendemos toda a nossa casa, vendemos os móveis, Tem muita coisa que a gente deu também. muita coisa que a gente deu para as pessoas, né? Eu vendi o carro, vendi a casa, aí quitei o financiamento da casa e com o restinho do dinheiro comprei um apartamentozinho lá em João Pessoa, aí em João Pessoa, e pronto, viemos com 10 malas. Nossa vida se resumiu em 10 malas. Né? E nosso coração tem estado muito feliz em poder estar aqui. E a gente sente que Deus está mexendo o coração quando a gente percebe que as pessoas chegam para nós e dizem assim, olha, muito obrigado por você estar aqui. Né? Muito obrigado porque vocês estão aqui. Muito obrigado porque vocês saíram da terra de vocês para vir para cá. Né? E isso a gente vê a aprovação de Deus, o Senhor dizendo, eu estou com vocês aqui. Fui eu que trouxe e eu que vou sustentá-los e eu que vou ampará-los. Né? E aí entra a última questão aqui. Fale também sobre, sim, sobre cada um ser missionário no lugar onde você está. Né? Intencionalmente trabalhar para Jesus. Né? Uma das coisas, e aí eu quero terminar, nosso tempo deu uma estouradinha aí, peço até desculpas, nós pedimos desculpas a todos vocês, mas é muito importante a gente entender que evangelismo e missões não são coisas de profissionais. Há pessoas que às vezes chegam assim, pode chegar para o pastor Glaucio e dizer assim, mas você tem a obrigação de pregar o evangelho, você é o pastor da igreja, você é pago para isso. Mas o pastor Glaucio prega o evangelho porque ele é crente, não é porque ele é pago. O fato dele ser um pastor pago, sustentado pela igreja, porque a Bíblia diz que aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. E esse é o ideal. Mas aqui, por exemplo, na França, muitos pastores tiveram que dividir sua responsabilidade pastoral com a igreja e num trabalho secular. Então, o nosso pastor aqui, pastor Antoine, ele era diretor de escola. E ele pastoreou essa igreja por quase 40 anos. Como diretor de escola. As igrejas são pequenininhas e não tem condições de sustentar o o pastor. obreiro. Exato. Mas a gente tem que tirar da cabeça de que missões e evangelismo são coisas de profissionais. É o seminarista, é o evangelista, é o missionário, é o pastor. Eles são os profissionais. Não. Cada crente é um ministro. Isso é algo que a reforma protestante trouxe. Cada crente é um sacerdote, cada crente é um ministro. Cada crente tem o Espírito Santo. Cada crente é ungido por Deus. A unção do Santo está sobre nós. E cada crente foi chamado para ser um missionário onde quer que esteja. Porque quando Jesus disse, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, Jesus está mostrando 4 perspectivas dessa missão. Então você pode ser o missionário de Jesus no Valentina Figueiredo, aí em João Pessoa, pregando para os seus vizinhos. E nós estamos na França, e outros vão estar na China, na Índia, na África. Não importa. Todos são missionários. Cada crente é um missionário. Então, mais do que fazermos
grandes eventos para pregar o Evangelho, o melhor e maior evento é quando um crente vive de maneira íntegra o Evangelho e testemunha desse Evangelho para aqueles que estão perto dele. Então, cada um de vocês tem um dom, cada um de vocês tem um talento, cada um de vocês tem algo a dar para Jesus. O que vocês precisam é pedir a orientação do Senhor e dizer: Senhor, como é que eu posso, na minha vida, testemunhar de Jesus? E não precisa ser doutor, não precisa ser formado em teologia, não precisa ser letrado, não. Na sua simplicidade. O fato de você servir seu vizinho, o fato de você testemunhar de uma maneira íntegra o Evangelho, isso já vai chamar a atenção, já vai fazer diferença. Então, cada crente é um ministro. Então, a gente tem que tirar essa visão e entender que Deus tem na igreja, se tem 100 membros, são 100 membros, são 100 missionários. E cada um está fazendo a sua parte, trabalhando com o seu dom, com o seu talento, para a glória de Deus. Nós estamos aqui, porque o Senhor nos chamou para cá. E não necessariamente todas as pessoas têm que vir para cá, ou têm que ir para a África, ou para a Oceania. Não. Mas cada crente ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso sim é importante. Então, você tem que orar e pedir ao Senhor a direção, a iluminação, para saber onde, como eu posso testemunhar de Jesus. Ok? Quer falar mais alguma coisa? Deus abençoe vocês. Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela paciência. Eu espero que esse vídeo possa ajudar muito vocês, ajudar a igreja. Vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Lembrem-se, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muito obrigado, pastor Glaucio, querido amigo de seminário. Deus abençoe você ricamente, sua família, a igreja, o ministério de vocês. Vocês continuem sendo sal e luz aí no Valentina Figueiredo. Há muita gente que precisa ser salva. E lembrem-se sempre disso. As ovelhas de Jesus estão aí, só querendo ouvir a voz de Jesus. E elas vão ouvir através de cada crente, quando cada crente testemunhar de Cristo. Amém. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, até a próxima. Tchau.